Nós vamos falar aqui de duas personagens, duas pessoas que nos ensinam muito com as suas atitudes e muito mais a Jesus, que nos ensina todos os dias. E eu coloquei como tema dessa mensagem: só uma coisa é necessária. Você sabe qual é? Que coisa é essa que é necessária? Só uma coisa é necessária para nós. O salmista lá no Salmos 23, ele vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas não é nada me faltará porque Ele vai suprir as minhas necessidades somente. Mas é porque se eu tenho Ele, eu tenho tudo o que eu preciso. Então, entende como só uma coisa é necessária? Se nós temos a Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos. Amém, igreja? Vamos ler então, aqui então capítulo 10, a partir do versículo 38. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe, dizendo: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha me ajudar. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões. Todavia, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Quando eu era mais novinha, que eu li esse texto, eu achava Maria uma folgada. Porque eu não entendia o que Jesus queria dizer nesse texto. Eu olhava e falava: nossa, deixou a irmã sozinha, fazendo tudo, cuidando do jantar, sei lá o que Maria estava fazendo, mas eu acredito que ela estava ali querendo preparar alguma coisa para Jesus, para os seus discípulos que tinham acabado de chegar. E aí eu olhei e falava: nossa, é uma folgada. Falava: que coisa, né? Por que não foi lá ajudar a irmã e depois sentava lá, né? Mas enquanto a outra está trabalhando, ela ficou lá sentada. Mas esse texto, ele tem para nós uma grande lição de vida cristã, cotidiana, rotineira, e nós precisamos aprender com Maria e com Marta. Então a gente tem aqui nesses poucos versículos que a gente acabou de ler, duas personagens, duas irmãs, e embora irmãs, duas pessoas diferentes, que mostram interesses diferentes, que têm comportamentos diferentes, únicas em aparência, em DNA, em personalidade. Nós somos diferentes. Olha para o lado aí, não tem ninguém igual a ninguém. Pode ter até uns rostinhos quase parecidos, igual o meu e o da Lígia, assim, porque a gente é irmãzinha, igual a Jo e a tia, mas somos diferentes, temos preferências diferentes. Temos aptidões diferentes, dons, a diversidade de dons na casa de Deus. Porque Deus os distribui conforme a sua vontade. Porque é mister que seja assim. Porque somos uma engrenagem. Então é importante que sejamos diferentes. Porque assim, eu com o meu dom posso te abençoar, você com o seu dom pode me abençoar. E claramente Marta aqui, ela tinha ali o dom do serviço. Ela gostava de receber bem as pessoas que entravam na casa dela. Ela tinha essa coisa de querer receber, de querer proporcionar o melhor. E aí a gente começa a entrar aqui no texto, começa a observar algumas coisas. E eu, lendo o capítulo 10, eu fiquei me perguntando, por que Lucas, quando escreveu, colocou esse trecho justamente depois da parábola do bom samaritano? Porque parece que é muito diferente, né? Jesus está falando ali sobre, é indagado pelos fariseus acerca do amor ao próximo.
E Jesus vai dizer, vai explicar para esses homens que o amor ao próximo é você servir, é você atender a necessidade do outro. E colocar as necessidades do outro acima das suas. E aí ele vai contando acerca daquele homem que estava caído à beira da estrada e que passaram algumas pessoas por ali e ignoraram a presença daquele homem. E aí o bom samaritano passou e tomou aquele homem, colocou ele numa hospedaria, pagou ali as suas despesas, ajudou ali para que ele pudesse ter as suas feridas saradas, né, ou pelo menos atadas. E aí eu fiquei pensando, mas por quê? Depois da parábola do bom samaritano, Jesus coloca isso para nós. Jesus traz isso para nós. Lucas escreve e coloca essa passagem dessas duas irmãs para nós. Sabe por quê? Porque ainda que nós nos esforcemos para fazer o bem, para servir ao outro, a gente pode se confundir no propósito. A gente pode se sobrecarregar nas atividades do dia a dia, nas responsabilidades do dia a dia. E se empenhar em dar o melhor e se desgastar por fazer muitas coisas, mas se esquecer do mais importante. E agora nós vamos entrar no texto. Então vamos lá, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta recebe Jesus. Me parece que uma visita não planejada. Sabe aquela visita surpresa? Que a visita chega e você não tem nem café, não tem um pão, não tem uma bolacha, não tem nada. E eu imagino que ela falou, e agora? Chega Jesus, 12 discípulos vieram caminhando de outros lugares. A intenção de Marta era boa, igreja. Era genuína, ela queria receber bem aquelas pessoas. Era Jesus que estava ali. Então ela queria dar o melhor, ela queria proporcionar o melhor. Então provavelmente ela já correu para preparar um banquete para aqueles homens, né? Então eu entendo que Jesus, por outrora, pensou assim, bom, estou aqui em Betânia, é próximo dos meus amigos, Maria, Marta e Lázaro, eu vou dar uma passada lá para tomar um café. A intenção de Jesus era outra. Só que Marta, ela se desespera a hora que ela vê que Jesus bate no portão, ou de casa, que ela vê que é Jesus, ela fala, meu Deus, não estava esperando essa visita agora, o que eu faço? E aí ela começa a fazer muitas coisas, se ocupando com muitas coisas. Jesus, acredito que ele achou conveniente passar por ali, porque ele estava em Betânia, e seria uma oportunidade para ele continuar ensinando os seus amigos acerca do reino de Deus, acerca da palavra de Deus. E aí no versículo 40 diz assim, Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. Como eu comentei, a intenção dela era boa. Ela achava que ela precisava preparar algo para aqueles homens. Ela queria receber bem. Só que no seu anseio de abrir as portas da sua casa e receber bem aquelas pessoas, ela esqueceu do principal, de abrir o seu coração para receber o que Jesus queria fazer ali. Porque na verdade ela estava preocupada em servir. E Jesus também estava preocupado em servir. Às vezes a gente precisa se concentrar no que é simples, no que é essencial, no que é fundamental, igreja. O menos é mais. Muitas vezes o menos é mais. Às vezes você não precisa fazer grandes coisas. Às vezes você não precisa fazer grandes obras para você ser notado por Deus. Às vezes um abraço no irmão que chegou aqui está precisando. Às vezes um olhar atento para alguém que está precisando uma oração. Às vezes um aperto de mão. Você está bem? Com interesse genuíno de saber se a pessoa está bem. É isso que Deus quer de nós.
Não é grandes coisas, grandes ensaios, grande eloquência. É até engraçado porque eu estava meditando e lembrando da palavra que o Toninho trouxe. Antônio, é difícil para mim falar Antônio, que o Toninho trouxe aqui na quinta-feira. Porque é verdade, às vezes a gente se preocupa demais com as estruturas e a gente se esquece do essencial. E Marta, ela se preocupou com a estrutura, com a aparência, com o que ela ia servir, e ela se esqueceu do essencial. Sabe por quê? Ela deixou Jesus esperando na sala. Jesus estava ali para ter um particular com aquelas mulheres. Jesus estava ali para ter um particular com aquela família. E por ela estar tão preocupada com os afazeres, ela esquece que Jesus está ali, na sala, esperando. Então vamos continuar. Vamos continuar no versículo 40. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe dizendo, olha só, inquiriu-lhe dizendo. Ela esperava uma resposta de Jesus. Ela queria a opinião dele, porque ela achava no seu coração que ele também ia olhar e falar, poxa Maria, né? Vamos lá, você devia estar ajudando a sua irmã. Então aqui esse inquiriu é no sentido de quem quer uma resposta. Peraí, Jesus. Aí ela vai. Senhor, não te importas? Ela quer chamar a atenção e falar, ei, você não está vendo? Você não se importa comigo? Você não percebeu que a minha irmã não está me ajudando? Você não está prestando atenção de que enquanto Maria está aí, eu estou aqui fazendo tudo sozinha? Você não está vendo isso, Jesus? Peça-lhe, portanto, que venha me ajudar. É como se no final dessa frase, eu ouvisse Marta dizer assim, onde já se viu isso por dentro? Me deixa fazer todo o trabalho sozinha? Marta esperava que Jesus fosse atender o seu pedido. Ela esperava, o anseio do seu coração era de que Jesus olhasse para Maria e falasse, Maria, levanta, vai ajudar a sua irmã. Onde está o amor ao próximo, a parceria? Vamos ajudar uns aos outros. Mas a resposta de Jesus é constrangedoramente oposta ao que Marta esperava. Olha o que Jesus fala para ela no versículo 41. Orientou-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Algumas traduções vão dizer assim, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Uma outra tradução vai dizer, está ansiosa, estás afadigada com muitas coisas. É como se Jesus estivesse dizendo, Marta, Marta, acalma o teu coração. Não foi para isso que eu vim aqui. Às vezes a gente está assim, esbaforido. É tanta coisa na nossa cabeça. É casamento do filho, é casamento do amigo, é tanta coisa, é trabalho, é filho. E a gente vai se perdendo no propósito, do porquê fomos chamados. Para onde iremos nós? Foi o que nós cantamos aqui. Só tu tens a palavra de vida eterna. O essencial, aquilo que nós mais precisamos, aquilo que é necessário, nós podemos encontrar em Jesus. Mas, Jéssica, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer. Sim, você precisa fazer, mas não se esqueça do que é mais importante. Não se esqueça de que apenas uma coisa é necessária, a primícia, o primeiro de tudo, o Senhor Jesus. Não deixe Jesus esperando na sala. Faça companhia para Ele. O que Jesus está falando aqui é que Ele deseja ter conosco tempo de qualidade.
Não é a gente adorar o Senhor enquanto está lavando a louça. Não é a gente adorar o Senhor enquanto está fazendo um monte de coisas. Porque eu estou dirigindo e eu estou adorando. Eu estou lavando a louça, eu estou adorando. Tudo isso é bom, a intenção é boa. Mas existe a diferença de quando você separa um tempo para estar com o Senhor. E não o deixe esperando na sala, igreja. Olhando para Marta, eu vejo isso. Ela estava empenhada em fazer o melhor, mas focou no que não era necessário. Jesus não precisava de um banquete. Talvez um cafezinho, uma bolachinha, porque o que Jesus queria mesmo era ministrar aquela família, era ensinar, era estar com eles, era compartilhar. Era sentar à mesa no simples, no essencial. Mas Marta deixou Jesus esperando na sala. Quando a gente olha para esse texto, e aí eu fui buscar algumas traduções, eu encontrei alguns adjetivos que são utilizados nessas traduções para se referir a Marta. Olha que interessante. Inquieta, ocupada, ansiosa, aflita, distraída, afadigada, preocupada. E junto a esses adjetivos eu encontro duas expressões. Muitos afazeres, muitas coisas. O que tem preocupado você, igreja do Senhor, servo e serva do Senhor que está aqui nesta noite. O que tem afligido tanto o seu coração, que você anda preocupado, que você anda esbaforido, afligido, afadigado, e o seu tempo acaba ficando curto para aquilo que deveria vir primeiro. O Lucas falou aqui uma coisa, eu falei, ele vai falar o que eu vou falar. Mas eu estava sentada ali, eu falei, meu Deus, que bom, porque Deus confirma. Deus é Deus que sabe em que tipo de terra está o teu coração nessa noite. E eu anotei aqui uma coisa que o Espírito Santo falou comigo acerca de Marta. Jesus estava disponível para Marta, mas Marta não estava disponível para Jesus. E você? Jesus está disponível para você nessa noite. Você está disponível para Ele? O seu coração está disponível para Ele neste culto hoje? Aonde estão os teus pensamentos? Aonde está a sua cabeça neste culto? Porque Marta, ela estava agoniada, porque ao invés dela aproveitar e desfrutar da presença de Jesus, ela estava incomodada, porque Maria estava fazendo isso. Ela estava incomodada, porque Maria estava aos pés de Jesus. E como viemos nós, nessa noite, para esse culto? Será que temos entendido isso? Será que temos entendido, como o pastor Lucas comentou aqui, que estamos aqui para prestar culto ao Senhor, para render-lhe graça, glória, honra, louvor por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele continua fazendo por nós? Ele está disponível. E nós? Estamos disponíveis para Jesus? Ou temos nos ocupado com muitas coisas? Marta estava inquieta, ocupada, preocupada com muitas coisas. Jesus estava disponível, ela não. O que tem tirado o nosso foco como igreja, a ponto de nos esquecermos do que realmente importa? Para onde iremos nós, se só Cristo tem as palavras de vida eterna, igreja? Quantas vezes nós temos deixado Jesus esperando na sala? Quantas vezes nós podemos priorizar, nós podemos
mas a minha vida é corrida, a minha também é. Mas eu preciso dele. E ele deseja ter um contato, um relacionamento comigo. É decisão, estamos no ano da decisão. Precisamos decidir fazer diferente todos os dias. Precisamos decidir começar o nosso dia com o Senhor. Orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Jesus está sempre disponível para nós, igreja. E nós, será que nós estamos disponíveis ou a nossa agenda está muito lotada? A gente precisa refletir. A gente precisa refletir, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. As coisas deste mundo, os afazeres, se a gente não tomar cuidado, eles nos engolem. Então a gente precisa escolher por Ele, optar por Ele como Ele escolheu por nós, deixar a sua glória e se entregar por mim e por você. É em gratidão, é em devoção, é em amor. Render esse amor ao Senhor. É preciso parar. Pare. É preciso parar. A gente precisa parar. A gente tem vivido num século acelerado, onde as pessoas não têm paciência para parar no farol e esperar o farol ficar verde. A gente tem vivido num tempo onde as pessoas não conseguem esperar na fila. Fica 5 minutos na fila e já estão desesperadas, sabe? Mas nós somos do Senhor. Nós somos povo eleito, escolhido por Deus. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu para sermos seu povo. Nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades, igreja. Buscai primeiramente o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus no Sermão do Monte vai falar sobre isso, em Mateus capítulo 6. Porque vocês estão ansiosos quanto ao que vocês haverão de vestir, quanto ao que vocês haverão de comer? Não sou eu que visto os lírios dos campos, e ninguém nunca jamais se vestiu como eles. Não sou eu que alimento as aves dos céus. Então por que vocês se preocupam quanto ao que vocês haverão de comer, ou quanto ao que vocês haverão de vestir? Eu não sou suficiente para vocês. Sou eu que dou os meus amados enquanto eles dormem. É isso que o Senhor diz para nós em Deuteronômio. Mas nós continuamos ansiosos, nós continuamos preocupados e perdemos oportunidade. Marta naquele dia perdeu a oportunidade de desfrutar da presença de Jesus, porque ela estava com a sua mente longe, ela estava com a sua mente distante, preocupada com muitos afazeres. E aí no versículo 41 vai dizer: orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Versículo 42. Todavia, apenas uma causa é necessária. Só uma coisa verdadeiramente importa, Marta. Maria, pois, escolheu a melhor parte de todas. Em outras traduções vai dizer: Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a boa parte. Maria fez a escolha certa. Maria escolheu o prato principal. E esta boa parte que ela escolheu não lhe será tirada. E aí versículo 39, por que eu trouxe o versículo 39? Porque o que Maria fez, né? Qual que é a conclusão desse texto? É Jesus dizendo que Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Mas que boa parte é essa? E eu trouxe esse versículo por último, porque nós precisamos aprender. O versículo 39 diz assim: Maria, sua irmã,
ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Maria, por sua vez, fez o oposto. Ela não abriu só as portas da sua casa para Jesus entrar e deixá-lo esperando na sala, mas ela abriu as portas do seu coração, porque ela entendeu que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, que nem só de pão vive o homem, porque ele é o pão vivo que desceu dos céus e habitou entre nós. Aleluia! Ela entendeu, ela priorizou o alimento espiritual ao invés daquilo que iria satisfazer a sua carne. Maria escolheu alimentar a sua alma com as palavras de Jesus. Ela preferiu que as palavras de Jesus enchessem o seu coração. Essa é a boa parte. Nós precisamos ter equilíbrio, porque só uma coisa é necessária. Nós precisamos aprender a equilibrar os pratos e entender que se relacionar com Cristo é a coisa mais importante que a gente pode fazer por nós mesmos. Maria valorizou a companhia de Jesus. Ela apreciou estar com Ele. Ela é mencionada 3 vezes nos evangelhos. Aqui em Lucas e 2 vezes em João. E nas 3 vezes que ela é mencionada, Maria está no mesmo lugar, aos pés de Jesus. Quando nós olhamos João, capítulo 11, versículo 32, diz assim: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria se prostrou aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nos tempos difíceis, para onde Maria vai? No dia mais difícil, ela tinha acabado de perder o seu irmão. Talvez ela estava indignada, porque elas avisaram. Elas pediram para avisar a Jesus de que Lázaro estava morto, de que Lázaro estava doente. E para elas, naquele momento, poderia parecer que Jesus fez pouco caso. Mas a partir do momento que ela ouve dizer que Jesus está lá, ela corre apressadamente e ela se prostra. Ela não deixa de fazer a pergunta que ela queria fazer. Senhor, o Senhor não sabe que se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido? Mas mesmo assim, nos tempos de luto, de guerra, de dor, ela não deixa de se prostrar diante do Senhor. Ela continua aos pés de Jesus Cristo, porque ela sabe que é só de Jesus que virá as palavras de vida eterna. Aleluia! Aleluia! Após a ressurreição de Lázaro, foi oferecido um jantar para Jesus, porque eles queriam celebrar a ressurreição daquele irmão tão amado, e eles queriam enaltecer a presença de Jesus, porque Jesus realizou o milagre. E essa mesma Maria, em João, capítulo 12, versículo 3, faz o seguinte, acompanhe. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, de modo que a casa se encheu com a fragrância do perfume. Aonde Maria continua, no dia de luto ela está nos pés do Senhor, e no dia da festa ela continua no mesmo lugar, prostrada diante do autor e consumador da sua fé. E muito mais do que isso, ela derrama sobre os pés
pés de Jesus, um nardo puro, um perfume caro, que muitos de nós não teria coragem, porque a gente muitas vezes está tão preocupado com as nossas coisas, que nós nos esquecemos de prestar uma adoração. Nós iniciamos esse culto dizendo: digno desta canção, só Tu és Senhor. Mas nós não podemos cantar isso com os nossos lábios apenas, porque é como a atitude de Marta, que apesar da sua intenção boa, ela abre só a porta da sua casa. Cantar da boca para fora, sem entendimento, é como apenas abrir a porta da casa, sem abrir as portas do coração. Mas todas as vezes que nós abrirmos os nossos lábios para entoar a Jesus, dizendo que Ele é digno, que o nosso coração cante com esse entendimento de que Ele é digno de receber, porque Ele estava morto, mas Ele venceu a morte e hoje vive assentado à destra do Pai. Aleluia! Aleluia! A adoração de Maria era diferente, porque ela se assentava, ela parava. Pare! É preciso parar para ouvir Jesus falar com você. Mas Deus não tem falado comigo, Jéssica. Eu tenho orado, eu tenho falado com Deus, mas Deus não tem respondido. Pare! Deixe o Senhor falar com você, igreja amada do Senhor. Deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração. Você está inquieto, preocupado com muitas coisas. Talvez é por isso que você não tem conseguido ouvir ou discernir a voz do seu Senhor. Só uma coisa é necessária, igreja. Onde temos passado o nosso tempo? Como temos passado o nosso tempo? As 24 horas do dia que o Senhor nos entregou. Será que temos reservado um tempo para estar aos pés de Jesus? Para estar prostrado diante dEle, independente das circunstâncias? Independente se temos comido picanha ou se temos comido ovo todos os dias? Independente das situações, se eu estou saudável ou se eu estou enferma? Independente se eu tenho tido dias bons ou tenho tido dias maus, será que temos reservado tempo para nos prostrar diante do Senhor, aos pés de Jesus, deixar que Ele ministre no nosso coração, buscar a Deus em oração? Ele é o nosso Senhor, Ele é o Rei da nossa vida, igreja. O que tem tirado o nosso foco, o que tem sido mais importante, o que tem tomado o nosso tempo. Jesus é muito precioso, igreja. Ele é o Rei da igreja e deve reinar sobre ela. Aleluia! Será que nós temos tratado o Senhor Jesus como Rei da nossa vida? Ou só temos lembrado que Ele é Rei quando estamos aqui aos domingos? Ele precisa fazer parte. Ele precisa fazer parte da nossa vida, de quem nós somos, da nossa essência. A nossa adoração não pode se limitar a esse tempo de culto, igreja. Aqui, como Lucas comentou, é lugar de entregar um culto a Ele, baseado naquilo que eu já vivi na minha semana. Nós precisamos aprender a adorar o Senhor como Maria, e estar prostrados aos pés do Senhor todos os dias, igreja. Porque Ele é o Rei da nossa vida. Será que nós temos entendido isso? Ou temos deixado Jesus na sala esperando? Ele nos ensina que quando nós orarmos, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta
boca e entregar a Ele as nossas orações. Nós vemos o povo de Deus padecer por falta do conhecimento da sua palavra. Para onde iremos nós? Será que nós temos escolhido a boa parte, igreja? Ou será que a nossa agenda está lotada demais? A gente está cheio de compromissos com tantas coisas, com tantas pessoas. E embora Jesus está disponível para nós, nós não temos tempo para Ele. E para terminar, eu gostaria de contar para vocês uma história. O Senhor Jesus falou com um menino que jogava bola. E ele falou assim: menino, me dá o teu coração. E o menino respondeu: Jesus, agora eu não posso. Você não está vendo que eu estou jogando bola? Mais tarde, quando eu crescer, aí eu te dou meu coração. Depois Jesus voltou, mais tarde, quando o menino era jovem. E aí Jesus virou para ele e falou: jovem, me dá o teu coração. E ele falou: Jesus, agora eu não posso, eu estou ocupado, eu estou fazendo faculdade, e eu também trabalho, a minha agenda está muito cheia. Faz assim, depois que eu casar, aí eu te dou meu coração. Aí mais tarde, Jesus foi lá e bateu na porta. Jovem casado, você já casou, agora que você casou, me dá teu coração. E ele falou: Jesus, agora eu não tenho tempo, porque agora eu tenho 2 filhos. E eu preciso trabalhar para sustentar os meus filhos. Eu preciso dar duro, porque senão eu não consigo pagar as contas. Quando os meus filhos se formarem na faculdade, eu te dou meu coração. Mais tarde o Senhor procurou ele e falou: meu filho, me dá teu coração. E ele falou: Jesus, eu não posso. Meus filhos já casaram. Mas agora eu abri um negócio próprio e agora eu preciso cuidar um pouco de mim, porque eu trabalhei esse tempo todo e cuidando dos meus filhos, pagando a faculdade deles. Agora eu abri um negócio próprio, eu só quero juntar um negocinho aqui, cuidar um pouquinho da minha esposa. Depois disso eu te dou meu coração. Aí Jesus voltou quando ele era velho, quando ele era idoso. E Jesus perguntou: homem, me dá o teu coração? Jesus, é o seguinte, eu estou perto de me aposentar. Eu ainda preciso trabalhar só mais um pouquinho. Eu estou perto de me aposentar, mas assim que eu me aposentar, eu prometo, Jesus, que eu te dou o meu coração. Sabe o que aconteceu? Naquela mesma noite, aquele homem faleceu, sem dar o seu coração para Jesus. Ele partiu desse mundo do mesmo jeito que ele viveu nesse mundo. Sem Deus, sem tempo e sem salvação. Lá em Apocalipse 3:20, diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguém se assentar como Maria, se alguém de fato estiver assentado, atento, para ouvir a minha voz e abrir a porta, não só a porta da casa, não algo aparente, mas a porta do coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém, igreja? Nós precisamos aprender com Marta e Maria. Nós precisamos entender que só uma coisa é necessária. Porque se nós tivermos Ele, nós temos tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada, porque é Ele quem nos sustenta com a sua força. É Ele quem nos provê força, determinação, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, não é isso que o salmista fala? E nós vamos trabalhar, nós vamos atrás dos nossos objetivos, sim. Mas crentes de que o Senhor tem a primícia. De que o primeiro lugar é dele. E de que Ele reina sobre as nossas vidas.
Ele é o rei da igreja e, portanto, deve reinar sobre ela e sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Que o Senhor possa falar melhor ao seu coração. Em nome de Jesus, eu agradeço, pastor, pela oportunidade. Hein? Ó, só água. Que palavra abençoada, né, irmãos? Que palavra abençoada para a gente refletir e meditar essa semana. Palavra abençoada.